Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo da série de cuidados com a rotina capilar, que é uma série que eu iniciei aqui no meu canal explicando o passo a passo do que você deve fazer no seu cabelo para assim finalmente sanar a dúvida de todo mundo do que você deve fazer aí no seu cabelo, de como cuidar, de qual que é o passo a passo e tal. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui nos cards para você dar uma olhada. E hoje já estamos no passo 6. Caramba, a série já tá quase chegando ao fim, eu já tô ficando meio triste. Mas espero, né, que tenha servido de boa ajuda pra vocês, que estejam ajudando a vocês aí na rotina capilar. Bom, hoje ainda é sobre o tema de finalizadores. O passo 5 também era sobre finalizadores, mas eu achei melhor dividir o tema, porque hoje é sobre produtos diferentes do vídeo passado. E hoje os finalizadores é géis, gelatinas e geleias, que eles sim são finalizadores, pois eles não são produtos que vão enxágue, ou seja, eles ficam aí no nosso cabelo. E ele tem ainda essa finalidade aí de finalizador, que é você passar ele por último e de forma com que ele dê, né, estrutura aí pro seu fio. Os géis, gelatinas e geleias, eles podem ser utilizados junto, né, com creme de pentear, ou você utiliza ele sozinho, mas já adianto aqui que o melhor jeito é você utilizar ele em conjunto com o creme de pentear. Os géis, gelatinas e geleias têm o mesmo objetivo em comum, que é dar mais definição nos cachos. Porque eles são produtos que eles conseguem segurar muito mais os cachos do que um creme de pentear, por exemplo. Por conta da sua composição, da sua textura, da sua viscosidade, de tudo. Então, ele é como se fosse uma colinha, mas não é uma cola, tá? É só um exemplo mesmo para ficar mais claro, para vocês entenderem. E com isso ele consegue ajudar aí na definição dos cachos e, consequentemente, resultando assim em vários day afters, que é o que a gente gosta, né? E cada um deles vai ter uma textura diferente. E aí é o que você tem que testar no seu cabelo para você ver qual que você gosta mais, qual que o seu cabelo se deu melhor, porque é o que eu sempre falo, gente, cada cabelo se comporta de um jeito diferente. Então, às vezes, o que dá certo pra mim não pode dar certo pra você, ou o que dá certo pra você não pode dar certo pra mim. Então, existem vários fatores, né, de textura, densidade, de composição e também da estrutura do nosso fio também, que altera muito nesse resultado. Eu gosto bastante dos três. Mas cada um eu sinto que dá um efeito diferente no meu cabelo. Um eu sinto que ele consegue segurar mais os cachos, o outro eu sinto que ele dá mais brilho e o outro eu sinto que ele fica muito mais levinho. Mas os três sempre dão mais definição pro meu cabelo. A gelatina é a que eu sinto que mais consegue segurar os meus cachos e que consequentemente vai dar mais definição no meu cabelo. Porém, você tem que saber usar a gelatina, não é apenas passar ela no cabelo. Primeiro que a gelatina ser passada sozinha vai dar muito ruim, não vai dar certo no seu cabelo. Então você tem que utilizar junto com o creme de pentear ou um finalizador, né, que seja aí da sua preferência. Você também tem que utilizar o seu cabelo bem molhado, de molhado a pingando. Porque a gelatina, eu sinto isso assim na prática mesmo e de todos esses tempos que eu utilizo, que a gelatina ela tende a sugar mais a água que tá ali no seu cabelo. Então, se você não tiver água o suficiente, ela vai acabar ressecando e dando frizz no seu cabelo. Então, se atente a isso, de você estar utilizando mais água na hora que você for utilizar a gelatina, que é como se ela roubasse a água presente ali no meio, sabe? E aí, tem duas formas que eu gosto de usar bastante, que é misturada junto com o creme ou passada no final da finalização, que você espalha assim nas mãos e vai amassando os cachos. Eu tenho dois exemplos de gelatina aqui, cada um
eu sinto que ele se comporta de um jeito diferente e que não dá pra utilizar da mesma forma. O primeiro que eu tenho é esse aqui da Salonline, da linha Toticacho. Gelatina vai ter volume sim, ele é pra todos os tipos de curvatura e eu gosto bastante de utilizar ele junto numa misturinha com creme, que inclusive é uma mistura que eu ensinei no meu vídeo mais famoso aqui do canal, que é a técnica COG, que você mistura creme, óleo e gelatina. E quando você mistura, ele forma uma consistência muito bacana e o cabelo fica extremamente definido e maravilhoso. Eu gosto bastante de utilizar a gelatina assim, fazendo essa técnica de finalização. Também gosto de utilizar ele amassando assim as pontas, mas eu sinto que ele consegue se performar melhor quando você mistura ele com creme. E eu também tenho essa gelatina aqui da Inoar. A diferença dessa gelatina para essa aqui da Salonline é que eu sinto que essa aqui, ela é menos assim dura. Ela meio que consegue assim descer do pote, sabe? Então ela é mais molenguinha. E essa aqui eu sinto também que ele tem mais óleos na composição também. Só que ele desse jeito aí de misturinha, que é o que eu gosto de fazer com COG, eu sinto que não tá certo, porque quando eu aplico esse produto eu sinto que, tipo, a mistura inteira coalha, sabe? Ele fica com os pedaços assim, fica bem esquisito. E aí eu não curti muito utilizando essa mistura desse jeito. E o jeito que eu gosto de utilizar ele é passando nas palmas das mãos e amassando as pontas para estimular a formação dos cachos. E com isso eu sinto que ele segura os cachos e que ele dá bastante brilho no cabelo. Os géis são os produtos que eu mais utilizo no meu dia a dia, porque eu sinto que eles dão bastante definição no meu cabelo. E eu sinto que o cacho ele fica mais molinho, sabe? Não fica tanto com aquele aspecto de durinho, mais firminho, quanto é o efeito que a gelatina dá. Além de que eu sinto que os géis, eles dão muito mais brilho nos meus fios do que a gelatina, por exemplo. E às vezes esse nome, né, de gel pode assustar um pouco, porque você pensa, nossa, você passa gel de cabelo masculino no cabelo, mas não, gente, não tem nada a ver, porque os géis para cabelo, né, masculino, eles contêm álcool, né, que é algo que resseca muito o cabelo, e além de que eles deixam o cabelo bem duro, sabe? Porém, os géis para cabelos cacheados, eles não são assim, eles não contêm álcool, eles também não ressecam e também não deixam esse efeito duro aí. Tem várias formas de você utilizar os géis aí na finalização, fazendo misturinha, aplicando o gel e o creme na palma das mãos e misturando e passando no cabelo, ou você passa o creme primeiro e depois você passa o gel, ou no fim da finalização de ir amassando o seu cabelo. Eu gosto de usar de todas as formas, mas o que eu mais assim curto é passar o creme de pentear primeiro na mecha e depois passar o gel na mesma mecha. Eu acho que assim fica muito incrível. E os géis, eles são os melhores para você utilizar na revitalização, por eles serem bem mais fluidos do que as gelatinas, por exemplo. Então às vezes você nem precisa aplicar um creme de pentear ali na sua revitalização. Você só molha um pouquinho e passa o gel, que ele vai ser super capaz de revitalizar o seu cacho e defini-lo. E é exatamente isso, né, que difere o gel da gelatina, porque a gelatina ela é mais firme, mais consistente, e os géis eles são numa forma mais líquida, mais fluida. Eu tenho esses dois géis aqui para dar de exemplo para vocês. E o meu favorito é esse aqui da Seda, que ele é o Boom Definição, Nutrição, Brilho, Óleo em Gel. Ele é super fluidinho, ó. Eu gosto bastante dele, porque ele não deixa o cabelo pesado, além de que ele deixa o cabelo muito bonito, fica bem brilhoso e não pesa nada. Então assim, eu acho ele perfeito, além da definição incrível que ele dá. E eu gosto bastante de utilizar ele no Day After também, porque ele é bem fluidinho, então você consegue trabalhar melhor ali na revitalização dos cachos. E o outro gel é esse aqui da Salonline, que é SOS Cachos Relaxante Natural, mas é só o nome, porque de relaxante ele não tem nada mesmo. E aí ele é um gel de controle de frizz. Eu gosto bastante de utilizar ele no dia da finalização também.
Ele tem uma certa viscosidade, assim, que fica bem gostosa no cabelo. E também sinto bastante que ele, assim, define os cachos. Porém, utilizar ele assim pra day after, você tem que ter um pouco de cautela. É algo que acontece também em outros produtos assim. Pode acontecer de ficar com aquela falsa caspa no cabelo, que fica uns negocinhos brancos assim no fio. Você percebe que não é caspa porque ele não tá aqui na raiz, porque caspa geralmente ele dá aqui na raiz e fica por aqui, né? Esse não, ele fica bem assim grudadinho no fio. Esse aqui eu senti bastante que pra day after ele já dá esse efeito aí de falsa caspa, porque você não tá utilizando ele assim com o cabelo bem molhado, né? Você tá utilizando mais assim pra revitalizar, no máximo ele tá ali úmido. Então pode acontecer isso de ficar de falsa caspa. A geleia também tem a mesma função, né, do que todos esses, que é de definir mais o cabelo e de segurar mais os cachos. E o que vai diferenciar também de um pro outro é a textura e a composição também. A geleia, a única que eu tenho aqui é essa da Salonline, que ele é a geleia real de mel. Realmente a textura dele é parecida assim com uma geleinha, porém eu sinto que ele é mais assim grudentinho do que a gelatina e do que o gel. E ele também tende a ficar com uma aparência de mais oleoso no fio. Então assim, eu acho que com ele você tem que ter um pouco mais de cautela para utilizar. Ah, e esse aqui é o único produto que você consegue utilizar sozinho no seu cabelo aí na finalização. Então você pode usar somente ele na sua finalização ou você utilizar ele junto aí com creme de pentear. Inclusive tem um vídeo de batalha dessa geleia aqui no meu canal, eu vou deixar aqui nos cards para caso você tenha curiosidade de assistir. E os géis, gelatinas e geleias são ótimos para te ajudar aí no penteado. Como, por exemplo, você conseguir, né, dar forma para os baby hair, que é o que eu fiz aqui. Eu peguei um pouquinho de um pentinho de pentear a sobrancelha e passei um pouquinho dessa gelatina aqui e fui penteando para dar mais forma. E também passei aqui, ó, na lateral do cabelo, para os cabelinhos não ficarem assim, né? Porque a gente tem os baby hairzinhos que fica tudo assim pra cima e pros lados. E aí a gente fica, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Então, ó, eu aconselho a você utilizar um dos três, dá certo. E você passar um pouquinho assim de água e você mistura ele um pouquinho nas mãos. E aí você passa, ó, e o cabelo fica firminho, ele não fica duro, mas ele fica firminho. E não fica com o cabelinho assim pra fora, esvoaçando. Então é bem bacana pra você aí que gosta de fazer penteado, ó. Aqui nesse... Como que é que o pessoal fala mesmo? Pega garoto? E eu acho tão bonitinho fazer isso aqui, ó. Fazer tipo um cachinho aqui, puxar esses cabelinhos aqui. E aí eu também passei um pouquinho de gelatina, ó, pra dar um pouquinho mais de forma pro cachinho. E ele fica aqui, ó, intacto. Então, são ótimos pra você, tanto aí na finalização e quanto pra fazer penteados, né? Então, o passo de hoje foi esse, gente, sobre géis, gelatinas e geleias, que são finalizadores incríveis pra quem tá procurando bastante definição no cabelo e também para os cachos ficarem mais firmes, porque assim você vai conseguir ter mais day afters. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui. Fale o que você achou aqui desse vídeo aqui nos comentários e também conte pra mim se você gosta de utilizar esses tipos de finalizadores e se eles ajudam aí na definição do seu cabelo. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Tudo bom? E se inscreve aí no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pra você receber as notificações de vídeo novo aqui no canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!